Bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa de segunda-feira da Renascença que olha para a política com Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Hoje vamos falar sobre o impasse no Parlamento sobre as escolhas para o Tribunal Constitucional. Continuamos com o presidente que já deveria ter saído, José João Abrantes, deveria ter deixado o cargo no verão passado. No entanto, ainda não há um acordo no Parlamento para a nomeação do coletivo de juízes. PS e PSD não conseguiram fechar uma lista conjunta, o PS recusa negociar com o Chega, há agora a possibilidade da AD conseguir um acordo com o partido Chega, mas o PS entende que deve nomear pelo menos um dos juízes. Esta quarta-feira, em Conferência de Líderes, vai ser fechada o calendário para as eleições e para a escolha. Miguel Paes Maduro, começamos já por si. Faz sentido que o acordo parlamentar parta de um acordo entre a AD e Chega e o PS seja colocado fora da equação? Eu, desde logo, acho que não faz sentido a forma como este debate tem ocorrido. E acho, aliás, muito preocupante por aquilo que transmite relativamente, e pode transmitir para os portugueses relativamente ao Tribunal Constitucional. Porque pode transmitir a ideia que o Tribunal Constitucional é composto pelo juiz do partido A, pelo juiz do partido B, pelo juiz do partido C. Isto é um problema no qual o PSD e PS têm alguma responsabilidade histórica, porque transformaram uma norma na Constituição que determina que os juízes para o Tribunal Constitucional e para outros órgãos constitucionais, digamos, independentes, necessitam de obter o consenso de 2/3 do Parlamento, numa norma em que repartiram esses lugares historicamente entre esses partidos, umas vezes de forma rotativa, outras vezes de acordo com uma composição em parte do Parlamento, mas na base de uma convenção política. Ora, não é isso que a Constituição impõe, nem é isso que a Constituição, do meu ponto de vista, pretendia. E, aliás, é fácil nós chegarmos a essa conclusão, porque há uma norma na Constituição que, essa sim, prevê que a representação seja proporcional à composição parlamentar, que é a dos representantes da Assembleia da República no Conselho de Estado. E por prever isso mesmo, é que também prevê que essa representação se esgota no final de cada legislatura. Portanto, quando termina uma legislatura e começa uma nova legislatura, há que eleger novos deputados. O objetivo da Constituição é duplo. É, por um lado, que estes cargos de órgãos constitucionais independentes não sejam totalmente separados de maiorias conjunturais no Parlamento, e, portanto, do meu ponto de vista, também é errado estar a discutir com base numa maioria conjuntural parlamentar agora, mas também foi no passado, é esse, e, aliás, isso também é visível pela circunstância de, por exemplo, no Tribunal Constitucional serem mandatos de 9 anos, não faz sentido estar a escolher pessoas para mandatos de 9 anos com base em maiorias conjunturais que daqui a 1 ou 2 anos ou 3 podem ser totalmente diferentes. E o outro objetivo da Constituição não era repartir lugares entre partidos políticos, era garantir que as personalidades que vão ocupar estes lugares, em que é necessária uma confiança particular dos cidadãos na sua independência, não quer dizer que sejam ideologicamente neutrais ou eunucos ideológicos, mas quer dizer que são pessoas independentes dos partidos e que, precisamente por serem independentes dos partidos, é que seriam suscetíveis de conseguir esses 2/3 da Assembleia da República. E eu acho que nós deveríamos voltar a esse sentido original da norma constitucional. Aproveitar o facto de a convenção política que existia existiu porque havia dois partidos que conseguiam esses 2/3 e, portanto, no fundo, alocaram entre si esses lugares. Aproveitar o facto dessa convenção política já não ser viável hoje em dia para voltar ao sentido original da norma, que é procurar personalidades que tenham um amplo consenso no Parlamento. E para isso têm de ser personalidades que todos, independentemente de uma sensibilidade das pessoas serem do ponto de vista de sensibilidade mais à direita ou mais à esquerda, mas que são vistos como genuinamente independentes e procurando um equilíbrio que garanta precisamente esses 2/3. Isso exige ter várias forças políticas, não é apenas o PSD e o PS, nem o Chega, é várias forças políticas, se possível, a aprovarem essas personalidades. Mas agora parece que está tudo inclinado para que haja um acordo da AD e o Chega. Isto pode influenciar no futuro que a AD veja no Chega sempre um parceiro preferencial para negociações?
Filipe, eu não vou aceitar discutir o tema em termos que eu os acho inaceitáveis. Ver a composição do Tribunal Constitucional como uma moeda de troca de partidos políticos é, do meu ponto de vista, um erro desde o início. E, portanto, está mal concebido desse ponto de vista. E então acentuar agora, como no âmbito deste debate está a acentuar, este é o juiz que é do Partido Socialista e passa a ser do Chega. Ou o PSD atribui este juiz ao Chega, em vez do Partido Socialista. E isto é péssimo, e aliás é péssimo para os próprios juízes que vão exercer funções do Tribunal Constitucional, porque transforma o Tribunal Constitucional numa espécie de mini-parlamento. É o que transmite para as pessoas e, portanto, a credibilidade, a autoridade das decisões do Tribunal Constitucional, que é extraordinariamente importante, é colocada em causa não é apenas pela forma como as pessoas estão ou vão ser escolhidas, é pela própria forma como o debate está a ocorrer, que eu acho muito prejudicial a essa autoridade e à confiança que os cidadãos devem ter na autoridade do Tribunal Constitucional. E eu já discordei de decisões do Tribunal Constitucional, mas acho muito importante, independentemente de podemos todos discordar de certas decisões, acho muito importante preservarmos a ideia de que o Tribunal Constitucional é um tribunal diferente dos outros tribunais, mas é um tribunal composto por pessoas independentes, não são representantes de partidos políticos. E tudo aquilo que contribua para essa ideia de que são representantes dos partidos políticos parece-me extraordinariamente negativo e prejudicial. E, portanto, acho que todos os partidos políticos, devo dizer, todos eles, têm, do meu ponto de vista, feito um mau contributo para aquilo que deve ser o nosso entendimento do Tribunal Constitucional. Fernando Medina também tem esta leitura sobre o comportamento dos partidos e das lideranças parlamentares sobre a questão do Tribunal Constitucional. Não estamos a ouvir. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. A composição do Tribunal Constitucional tem assente, desde 1982, num entendimento entre os dois partidos que não só participaram na elaboração do texto constitucional, e aí não estiveram sozinhos, mas que foram os únicos que participaram e que promoveram as sucessivas revisões constitucionais que dão o texto atual da Constituição, desde 1982, por isso estamos a falar há 40, vai fazer 44 anos, que há um entendimento que dos 10 juízes do Tribunal Constitucional, 5 deveriam vir de uma representação do centro-esquerda ideológico do país e a outra metade do centro-direita ideológico do país. E este acordo tem funcionado até aos dias de hoje muito bem, sem qualquer sobressalto, independentemente das maiorias políticas da ocasião. E nós, nestes 43 anos, já tivemos todo o tipo de maiorias. Tivemos as maiorias do professor Cavaco Silva, que tinha mais até de 50% da representação parlamentar só no PSD, não contando ainda com o CDS, que à época existia. Já tivemos maiorias absolutas do Partido Socialista, já tivemos maiorias do Partido Socialista com os partidos à esquerda, já tivemos governos minoritários do PSD. Bom, estamos num novo quadro de natureza parlamentar, mais ou menos conjuntural, não é relevante aqui para já neste momento, em que há uma terceira força política, o Chega, claramente na área da direita. E a questão que aqui está, e como é que tem funcionado este acordo? Este acordo tem funcionado não pela nomeação exclusiva de cada partido de pessoas a si afiliadas, mas pessoas que reúnam esse grau de abrangência, obviamente com uma origem, natureza política ou ideológica. É isso também que se pretende nesse acordo, é que haja essa diversidade de pensamento no corpo do tribunal, mas não necessariamente, nem por nenhuma razão, pessoas que fossem militantes ou representantes de partidos políticos. E por isso é que foi possível assegurar ao longo destes anos representações diversas. Por exemplo, tiveram juízes que têm a sua história, por exemplo, mais ligada ao Partido Comunista e entraram no Tribunal Constitucional pela cota do centro-esquerda, relativamente também ao Bloco de Esquerda, relativamente à área do CDS, relativamente a diferentes sensibilidades da vida nacional. Isso fez do Tribunal Constitucional um bom tribunal, no sentido em que nós temos visto ao longo dos anos
como disse o Miguel, obviamente, concordando, não é possível concordar todas as vezes com o Tribunal, isso é manifestamente impossível, mas temos que considerar que em matérias de fundo e particularmente importantes, o Tribunal tem feito um esforço de ter maiorias largas que extravasem o simples seu lado partidário. Por exemplo, o PSD queixa-se muito, no tempo da Troika, terem sido chumbadas pelo Tribunal Constitucional matérias como as pensões ou os cortes de salários, quando essas inconstitucionalidades foram ditadas por maiorias bastante mais largas que a maioria do centro-esquerda. O mesmo se diga agora para as leis da nacionalidade. Por que razão? Porque, aliás, estavam em causa os princípios fundamentais e havia outras medidas que podiam ser tomadas para atingir o mesmo fim. Isto para dizer como é que isto tem funcionado. Mas O que é que agora que... o PSD pretende fazer? O PSD pretende fazer agora uma coisa completamente diferente, que é rasgar este acordo de entendimento e dizer, no fundo, que o centro-esquerda e o centro-direita não devem ter igual representação no espaço das ideias do Tribunal Constitucional, mas que o Tribunal deve representar muito mais a conjuntura parlamentar deste momento. Isto é, cada um passa a mandar os emissários do ponto de vista político-partidário, desequilibrando por completo o sistema, rompendo com o acordo, como digo, de 1982, simplesmente para favorecer a posição do Chega. E por isso o PSD não integra um juiz indicado ou em acordo com o Chega, dentro da sua cota, não é? Mas pretende indicá-lo por substituição de um juiz indicado pela área do centro-esquerda. Isto é, desequilibrando o tribunal. E isto é que está em causa, isto é que, na minha opinião, não me parece aceitável. E faz bem, do meu ponto de vista, o PS em tornar muito claro que, obviamente, que aqui, como noutras matérias, e nomeadamente esta poderá ser um marco muito importante de mudança, o PSD não pode fazer nas matérias importantes e fundamentais todos os acordos com o Chega, isto é, governar como se tivesse e tem na prática uma maioria operacional com o Chega no Parlamento e depois esperar que o PS que aprove os orçamentos. Quer dizer, não é razoável politicamente. Acho que Montenegro cometerá um erro, marcará que é o rumo desta legislatura e falo-á num tema, aliás, sobre o qual não tem nenhuma necessidade para o fazer, porque não corresponde sequer a uma diferença ideológica sobre a resolução de um problema concreto dos portugueses. O que está a dizer é que este acordo pode comprometer o papel de negociação do PS sobre o orçamento do Estado, por exemplo. Eu não tenho dúvidas que um acordo desta natureza entre o PSD e o Chega numa matéria desta natureza, naturalmente vai ter impactos profundos sobre a relação entre os partidos no futuro. Isso para mim é claro. Qual será em concreto e até onde vai, não posso dizer, não sou dirigente do partido, nem não me cabe a mim dizer isso, nem não é o meu papel. Já foi durante muitos anos, já não o é. Mas obviamente que isto trata-se de uma pedra basilar do sistema que funcionou, volto a sublinhar, e aqui só a minha pequena diferença com o Miguel, é que este entendimento vigorou sobre muitas conjunturas políticas. E sobre estas muitas conjunturas políticas, este entendimento mostrou-se sólido. E mostrou-se, em minha opinião, num bom funcionamento do Tribunal Constitucional. O Miguel já defendeu que considera inaceitável a discussão estar a ser colocada nos termos em que tem sido colocada, mas consegue perceber este risco do PS se afastar do PSD num futuro negocial, e perguntava-lhe também se acha que este quadro e estas dificuldades podem também depois dar balanço para se iniciar uma revisão constitucional. Eu aqui discordo do Fernando Medina e discordo e tenho dificuldades em compreender a posição do Partido Socialista, devo dizer, porque ela é paradoxal, vou explicar porquê. Por um lado, é verdade que existe e existiu durante muitos anos uma convenção política e a prática política, a prática constitucional também se faz de convenções entre o PSD e o PS nesta matéria. Como eu disse, eu acho que a convenção sendo equilibrada num certo sentido, não era o melhor entendimento da norma constitucional, mas existiu essa convenção e ela é tratada. Agora,
Já tivemos também outras convenções políticas que, entretanto, acabaram. Portanto, a Constituição não impõe. E sabemos uma importante em 2015, como se discutiu nessa altura, não é? Essa convenção política que terminou nesse momento. Portanto, é saber se o PSD pode ou não justificar acabar com essa convenção política neste momento. Elas não são imutáveis, agora têm um ônus. Quem as quer terminar tem de justificar porque é que as quer terminar e tem uma vantagem política ou paga um custo consoante o que faz. O problema é que esta convenção política, mesmo que o PSD desejasse manter, ela já não é viável, porque PSD e PS já não têm os 2/3 da Assembleia. E, portanto, essa é uma grande dificuldade que nós temos nesta matéria. Ela já não é viável, mesmo que o PSD desejasse manter. E viável, a proposta do PS é, bem, o PSD deve negociar com o Chega para fazer do Chega parte da maioria de centro-direita e, portanto, os juízes que são eleitos pela maioria de centro-direita passam a incluir o Chega. Porquê é que isto é paradoxal? E porquê é que eu digo que isto é paradoxal? Porque isto é o PS a convidar o PSD a fazer tudo aquilo que o PS tem dito que o PS não devia fazer, que é a incorporar o Chega dentro de uma ideia de maioria de centro-direita, em vez de tratar o Chega como fora do quadro daqueles partidos que defendem a Constituição Democrática. Encantado. É dizer, no fundo, PSD e Chega devem estar juntos, sendo concebidos dentro da mesma maioria política e deve o PSD e o Chega, que devem tratar dentro do seu seio dos seus juízes do Tribunal Constitucional e depois à esquerda nós tratamos do outro. Ora, isso é que eu me parece negativo. Por isso é que eu defendo que é a melhor forma, uma vez sendo impossível continuar a convenção política pré-existente, e aliás, até porque eu defendo que ela já tinha em si mesmo alguns vícios, que a melhor forma é fazer uma nova convenção política, com o número mais alargado de partidos políticos possíveis, em que os juízes, em que voltamos a uma lógica em que têm de encontrar juízes que são consensuais para todos. Não é cada um apresenta um certo número de juízes, vamos encontrar juízes que sejam consensuais para todos. Aliás, nós temos um exemplo nos Estados da América, mas um bocadinho ao contrário, do custo que os americanos estão a pagar no Supremo Tribunal de terem abandonado essa ideia de um certo consenso na procura de juízes, quando passaram a ser eleitos por uma maioria conjuntural, e agora temos juízes muito mais extremados no Supremo Tribunal de Justiça norte-americano. E, portanto, eu acho é que nós devemos partir desta dificuldade para uma nova convenção política, mas uma convenção política que não é, isto é, 5 juízes, 4 deles do PSD e um do Chega de um lado e do outro 4 do PS e um do Bloco ou do PC. Não parece que seja essa a solução. E não consegue compreender... Miguel, eu posso, só me permitir, eu fico encantado com a proposta. Eu acho que, aliás, o Miguel foi bastante mais feliz do que eu na expressão. Eu não defendo nenhum juiz do Tribunal Constitucional indicado pelo Chega. Aliás, há outra forma de obter 2/3 no Parlamento para eleger os juízes, que é AD, PS, LIVRE e IEL. Obtém 2/3 do Parlamento. E por isso o Chega não precisa ter essa representação no Tribunal Constitucional. Eu, aliás, expressei-me mal e acho que esta proposta, não é essa proposta, mas essa alerta sobre a forma como eu estava a olhar para o tema, era de facto redutora, mas há outra muito mais feliz, é que os 2/3 fazem-se de outra forma. Fazem-se com o LIVRE e com o IEL. E a partir daí mantém-se a lógica do sistema e mantém-se de uma forma que a mim me parece importante, que é precisamente evitar a situação que se tem nos Estados Unidos, isto é, os juízes não são representantes de partidos. Quer dizer, os juízes têm uma sensibilidade política e ideológica, não há ninguém que não tenha, não é possível pensar, não há tribunais constitucionais despidos do que são as pré-convicções, mas é natural que assim seja, nós somos seres humanos, os juízes são seres humanos, é mesmo por ter essas pré-convicções que eles devem lá estar e devem estar diversos, não é? De origens diversas e com visões diversas. Não devem estar ligados a nenhuma conotação partidária, não é? Como corrente de transmissão de qualquer orientação partidária, e devo dizer que a sensibilidade que tenho, não sendo um profundo observador da realidade do Tribunal, como o Miguel quer dizer, acho que tenho visto o Tribunal bem naquilo que são questões de princípio, questões de demasiada importância, talvez menos noutros tipos de matérias,
mas quer dizer, tem havido muitas decisões que são decisões por largas maiorias. Eu acho que isso é bom e mostra que um tribunal no fundamental consegue-se entender sobre matérias de fundo. E por Miguel, isso agora, pode-se romper, o Miguel diz, pode-se, mas as convenções podem-se romper e alterar, claro, naturalmente, isso aí não há nada imutável, não é? Agora, eu acho que o caminho para que se está a caminhar é pior, porque é o caminho da representação político-partidária em cada momento, não é? Em cada conjuntura, e em segundo lugar, do ponto de vista político, acho que é um caminho que está a ser trilhado num sentido de partidarizar o Tribunal Constitucional, desta vez à direita, rompendo este acordo, e por isso acho que as consequências políticas são negativas, quer para o funcionamento do Tribunal, quer também para o relacionamento entre os partidos, porque a partir do momento que é assim, bom, então, se o PSD entende que este acordo é para ser rompido, acho que o PS tem que entender o significado político deste acordo, que tem 43 anos e ter funcionado bem, estar a ser rompido. só rapidamente, Miguel, não cheguei a perceber se entende as leituras de que pode seguir-se uma revisão constitucional. O PSD sempre disse que não estava na sua agenda política uma revisão constitucional. Portanto, a minha expectativa é que ela não existe. Eu, como digo, não acho que a nossa Constituição seja perfeita. Se eu fosse redigir uma Constituição nos dias de hoje, não redigia uma Constituição como a Constituição que nós temos. Mas a Constituição tem um valor histórico também, tem um significado histórico, e acho que não é da Constituição que resultam os entraves ao desenvolvimento, ao crescimento económico do país, ao contrário do que por vezes se diz. Não acho que a nossa Constituição, neste momento, sobretudo depois da revisão de 82, seja uma Constituição que coloque particular dificuldades a uma agenda reformista para o país. Portanto, do meu ponto de vista, não é prioritário uma revisão da Constituição. Pode ocorrer, já ocorreram, há coisas que podem ser melhoradas na Constituição, sim, agora prioritário e sobretudo uma revolução no sentido da Constituição não me parece que faz sentido. E o PSD tem dito que não está na agenda. Fernando Medina considera que há esse risco e pedia que fosse breve na resposta. Bom, considero que há, porque nós temos que observar o que é que tem sido o comportamento do PSD. O PSD tem feito, infelizmente, um caminho que é um caminho próximo, quer dizer, é decalcado dos partidos de centro-direita por essa Europa fora, que é irem cedendo à agenda dos partidos de extrema-direita, fazendo dela essa sua agenda. Eu acho que hoje houve o ministro Leitão Amaro e houve André Ventura, não sei exatamente se André Ventura estará mais à direita em matéria de política de imigração, e coisas que ouço falar, por exemplo, nessa área, acho que mostram que há ali uma tentativa de captar a agenda para fazer sua agenda da extrema-direita, achando que ganha alguma coisa com isso. O que essa Europa toda nos mostrou é precisamente o contrário. Quando um partido de centro-direita captura a agenda da extrema-direita, legitima essa agenda, porque as pessoas dizem, afinal tinha razão, mas obviamente quem ganha é o original, não é cópia. E por isso, dando mais este novo passo, obviamente que acho que Luís Montenegro não tem nenhuma condição para poder dizer que recusa o que quer que seja que venha a ser proposto em matéria de natureza constitucional. Não acho que nem sequer tem poder para isso, para recusar o que é a força centrífuga que neste momento o Chega exerce sobre a direita portuguesa. Para terminar, só para não deixarmos passar o contexto internacional, hoje pela terceira semana consecutiva há um aumento de preços do combustível. O Ministro dos Negócios Estrangeiros voltou a dizer que o Governo está a preparar medidas para fazer face ao aumento do custo de vida que se está a concretizar. Entretanto, Donald Trump esta tarde disse estar já a falar com o Irão para um acordo. O Irão não confirma, não há por isso qualquer previsão para o fim deste conflito. Miguel Paiás Maduro, deve o Governo avançar já de imediato com medidas para ajudar o orçamento das famílias portuguesas, e o que é que pode o Governo fazer? Eu acho que o Governo tem sido prudente e bem, do meu ponto de vista, nesta matéria. Por um lado, eu acho que, por um lado, nós temos que ter em conta que o que é comum a todo o conjunto de apoios que o Estado dê, seja reduzindo impostos, seja dando algum tipo de apoios financeiros, é que eles têm de ser pagos. Têm de ser pagos por todos nós, em primeiro lugar, e implicam um ónus orçamental e financeiro para o Estado. E, portanto, eles devem ser dados com bastante... Essas decisões devem ter bastante critério. E o critério, do meu ponto de vista, é medidas que, por um lado, apoiem os setores da população
socialmente mais frágeis, mais a risco, por um lado, e por outro lado, que apoiem as empresas, de forma a que as empresas não percam competitividade. Acho que deve ser, sobretudo, esses dois aspectos a guiar a atuação do governo. E, ao mesmo tempo, procurar fazer isso sem dissuadir a transição climática da nossa economia, que é muito importante nós continuarmos a apoiar. E, portanto, é fundamental que esse tipo de apoios não distorçam os incentivos que vão no sentido de promover essa transição da economia, essa transição de comportamentos, no sentido de responder às alterações climáticas e de tornar a nossa economia uma economia que está mais resiliente a essas alterações climáticas, por um lado, e por outro, em que as nossas empresas possam tirar partido de uma economia verde e da energia que lhe está relacionada. E aí, por exemplo, a posição que Portugal também teve nesta matéria relativamente às energias renováveis, em que o país tem tido um percurso muito positivo na Europa e em que alinhou, em conjunto com a Espanha, com os países escandinavos que são connosco os países mais envolvidos nesta matéria, também me parece estrategicamente importante. E de forma que eu acho que a prudência que o Governo tem manifestado e o caráter seletivo que tem tido estas medidas é o caráter que deve ser adotado. Não excluo que possa haver um alargamento das medidas, aí à medida que elas causem mais dano a setores mais alargados da população, mas acho que a prudência que tem sido utilizada até agora é importante e deve ser mantida. Fernando Medina, é para manter a prudência ou deve o Governo, já passado estas semanas, avançar já com apoios às famílias? Bom, eu aqui tendo a alinhar com o tom que o Miguel colocou, distinguindo aqui um aspecto. Eu acho que o Governo devia ir mais longe relativamente ao apoio na área dos combustíveis. A subida de preços dos combustíveis é uma subida, e a rapidez é uma subida que não tem paralelo. Quer dizer, uma subida tão elevada em tão pouco espaço de tempo. Nós já vamos para novo aumento no início da próxima semana. Nós vamos ter cerca de 40 cêntimos de aumento no espaço de cerca de 3 semanas. Isto é um impacto muitíssimo grande sobre o poder de compra das famílias e sobre também a atividade económica. Sobre o alargamento desta situação dos preços dos combustíveis aos outros setores, não é? Eu aqui alinho com a ideia de que aqui sim é preciso prudência, porque nós precisamos de perceber se este é um conflito que vai ser longo ou que vai ser curto. Se vai ser, cada vez que ele se alonga mais permanentes e profundos vão ser os efeitos. Então aí vamos estar todos a trabalhar num quadro económico e financeiro completamente diferente do atual. Se isto for um conflito que tem uma duração mais curta no tempo, acho que os efeitos sobre o alastramento da inflação podem com mais facilidade ser contidos e por isso o Governo não se deve precipitar nesta matéria e eu concordo com essa prudência. O meu prognóstico, muito rapidamente, em 2 minutos. Eu acho que este é um conflito que tenderá a acabar com a maior rapidez possível. Pelo menos para os americanos. Não sei se para os iranianos, curiosamente. Porque a verdade é que Donald Trump cometeu um erro político de enorme gravidade, sendo ele um presidente que vai ter umas eleições intercalares em novembro, que ele próprio reconheceu que se perder as eleições intercalares em novembro, com probabilidade é sujeito a um impeachment e deixará de ser presidente, não acabará o mandato como presidente e é afastado da Casa Branca, com todas as consequências que isso trará. Ele que já tem sondagens muito baixas do ponto de vista do seu papel na dinamização da economia e do combate ao aumento de preços, foi-se meter numa aventura que o primeiro impacto que está a ter é fazer subir brutalmente o preço dos combustíveis nos Estados Unidos. E por isso a perplexidade de Donald Trump com os impactos que correspondeu ao fecho do Estreito de Hormuz e à capacidade do Irão que está a ter em manter uma capacidade militar e um grau de medo sobre todos os que estão à volta, no sentido de que ele vai assegurar que o Estreito de Hormuz está fechado, Donald Trump está de certa forma bloqueado, sem ter uma resposta política para a situação, que não seja ir tentar chegar a um acordo, coisa que Israel muito provavelmente estará a tentar impedir a todo custo, mas Donald Trump percebe que não aguenta politicamente as consequências económicas desta guerra na qual ele se meteu. E por isso, se a lógica ainda é lógica, no sentido de se Donald Trump ainda preserva o seu instinto, o seu extraordinário instinto de sobrevivência, que é uma marca característica dele, Donald Trump não tem outro caminho senão acabar muito rapidamente com o conflito do lado dos Estados Unidos. Não sei se os iranianos o vão querer,
mas ele tem mesmo que o fazer porque ele não tem capacidade. Isto muito Fernando, tempo, posso só sem perder acrescentar, copiosamente as eleições de novembro. Sim, posso Miguel. só acrescentar uma coisa? Eu não sei se os israelitas o vão deixar. Essa é que é a questão também. É isso mesmo o meu ponto também. E vê-se pelas declarações, aliás, de países vizinhos que se têm mantido bastante calmos, mesmo quando recebem ali alguns mísseis, porque consideram que têm ali algumas dúvidas sobre as suas próprias origens de determinado tipo de ataques, como a tentativa de alastramento do conflito. Eu acho que os interesses americanos, acho que os interesses de Trump e os interesses de Israel neste momento estão mais afastados do que nunca estiveram. E Trump precisa, acima de qualquer outra coisa, de acabar com este conflito rapidamente. Fernando Medina Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Regressamos com a conversa de eleição na segunda-feira. Uma boa semana aos dois.